Pois pessoal, daqui a Haturado, sejam bem-vindos ao último vídeo da minha série Como Escolher, e desta vez vou-vos ajudar a escolher a placa gráfica. Se estiverem agora a montar o vosso computador, a placa gráfica será certamente um dos principais componentes se a vossa máquina for gaming, e normalmente quem monta o seu próprio computador tem gaming em visão. É uma tendência mais ou menos comum hoje em dia, certo? Portanto, muitas coisas a ter em conta e spoiler alert, vou já dizer que neste vídeo vou desmistificar toda a palhaçada entre Nvidia versus AMD, ok? Sempre tive uma teoria mais ou menos aqui a espalhar na minha cabeça e hoje, com dados concretos, números e gráficos, vou-vos mostrar porque é que não faz sentido nenhum esta coisa da rivalidade, ok? Portanto, primeira coisa a ter em conta ao escolher a vossa placa gráfica, qual é o vosso orçamento total para o computador. Se a máquina for gaming, à partida, a placa gráfica será o componente mais caro que vão pôr no computador. Portanto, se estiverem a escolher as peças para o computador, o principal objetivo for gaming e o vosso processador estiver a custar mais que a vossa placa gráfica, é o primeiro alerta de que não estão a aproveitar bem o orçamento. No entanto, se quiserem fazer mais que gaming, ok, pode já não ser obrigatoriamente assim, mas pensem nisto. Depois têm que pensar qual é a resolução que vão usar, qual é a resolução do vosso monitor. E a resolução do vosso monitor tem toda a importância, principalmente em gaming, certo? Jogar em 720p não é nem de perto nem de longe a mesma coisa que jogar em 1080p. Vai exigir muito mais processamento gráfico jogar numa resolução acima e vai exigir mais memória gráfica. E falando de memória gráfica, para jogar até 1080p, qualquer placa gráfica de 2 GB de memória serve perfeitamente. Não caiam na palhaçada de pensar que tem que ter mais que 2 GB ou que pelo facto de terem 3 GB vão ter mais desempenho. Não vão. Zero aumento de desempenho por ter mais memória. Podem é ter uma perda de memória, uma perda de desempenho se não tiverem a memória suficiente. Portanto, muitos jogos mais recentes, se estiverem a jogar em 1080p, se começarem a colocar as definições em médio ou alto, 1 GB pode simplesmente não ser suficiente e ou noutro caso, os vossos frames podem passar de 40 para 5 porque simplesmente não há memória suficiente. Mas ter memória a mais que a suficiente também não vos vai ajudar em nada, ok? Portanto, regra à data de hoje, para 1080p ainda é seguro ter 2 GB de memória gráfica, talvez 3 se quiserem ter uma margem para no futuro comprarem um monitor com mais resolução, certo? Se quiserem jogar em 4K, 4 GB é o mínimo recomendado. Há quem sabe com 3, 4, ok? Para estarem seguros. Para jogar em 4K, ou podem querer jogar em 3 monitores 1080p e 2 GB também não é suficiente, ok? Outra coisa a ter em conta, consumo de energia. Se estão a comprar agora todos os componentes para montar o vosso computador, é tão fácil quanto virem, por exemplo, eu já tenho aqui, vêm as especificações de uma placa gráfica, como por exemplo eu tenho aqui a GTX 960 e que podem ver aqui, Graphics Card Power 120 watts. Outra coisa que podem fazer é vir esse site que eu já tinha mostrado quando estava a explicar como escolher a fonte de alimentação, e eu tenho aqui uma simulação feita com, escolhi aqui os componentes todos necessários para montar um computador, não interessa agora detalhes, mas a placa gráfica eu tenho a GTX 750 Ti, que é uma das placas gráficas mais eficientes em termos energéticos, e isto indica-nos que a fonte de alimentação mínima recomendada será de 265 watts para esta configuração. Mas se eu puser, por exemplo, uma AMD R7, onde é que anda a bandida, R7 260X, tem mais ou menos o mesmo desempenho, um pouco menos que a 750 Ti, mas são mais ou menos concorrentes, e podemos ver que de 265 watts nos vai passar para 319 watts. Isto é principalmente importante se já tiverem um PC, quiserem fazer uns upgrades e querem ver se podem ou não usar a mesma fonte de alimentação, ok? Consumo de energia é importante, para além de que custa na fatura da eletricidade, se for uma diferença muito grande, ok?
Outra coisa a ter em conta, garantia. A garantia é muito importante e pode ir, em casos normais, a 2 a 5 anos de garantia na placa gráfica. Isto, para alguém que pode comprar uma nova placa gráfica a estalar os dedos, pode não ser tão importante quanto isso, mas imaginem que tem uma boa placa gráfica e que ela ao fim de 3 anos avaria e ainda era uma boa placa gráfica. Se tiver uma garantia apenas de 2, lixam-se, tem que comprar outra obrigatoriamente. Isto pode ou não ser muito importante para vocês, mas lembrem-se de ver a garantia. E um alerta é que a marca XFX, que faz placas gráficas apenas AMD, não faz a Nvidia, é a única marca que atualmente oferece em placas gráficas gaming. Não sei, não tenho a certeza se à data de hoje faz para todas, mas sei que faz para muitas placas gráficas gaming AMD. Se for marca FX, muitas têm garantia vitalícia. Portanto, 10 anos depois, provavelmente já não querem a placa gráfica porque é muito fraca, mas 10 anos depois, puff, morreu, deixou de dar, XFX oferece-vos uma nova placa gráfica, ok? Depois, o principal a ter em conta: preço, relação, preço, desempenho. É aqui que eu vou desmistificar a guerra entre AMD e Nvidia. Eu usei os dados deste site, videocardbenchmark.net, portanto, para ver, escolhi 5 gráficas AMD e 5 gráficas Nvidia e vim aqui ver qual é o benchmark delas. É um benchmark genérico, mas que nos consegue dar uma ideia em que tipo de desempenho se enquadram, e utilizei o site quanto custa para ver o preço mínimo atual a que elas estão a ser vendidas em Portugal, ok? Os dados que eu vou mostrar já tenho uns 4 dias, se não estou em erro. Eu já tinha recolhido esta informação toda para planear o vídeo, portanto certamente mudou um bocadinho, mas não há de ter mudado assim tanto em 4 dias, ok? E, portanto, utilizei estes dois sites para extrair os dados e, portanto, eu quero-vos mostrar o gráfico, mas antes de vos mostrar o gráfico, quero-vos dizer que isto só vai servir para provar algo que uma opinião que eu sempre tive e que, de uma forma geral, sempre foi verdade, mas que agora quantifiquei com dados em concreto. É que não interessa qual das marcas é melhor, não há marcas melhores, não interessa para nada. Normalmente, a minha teoria sempre foi: quanto mais pagam, melhor têm, ponto final. Bom e barato não existe, certo? Portanto, quanto mais estão dispostos a pagar, melhor conseguem ter, ok? E, portanto, o que eu vos vou mostrar aqui serve para provar isso mesmo. Portanto, o gráfico que aqui tem, como podem ver, no eixo horizontal temos o resultado de benchmark de cada placa gráfica. Aqui as que estão a vermelho são as placas gráficas AMD e as estão a verde placas gráficas da Nvidia, e portanto eu escolhi 5 de cada. E portanto no eixo horizontal aqui em baixo temos o benchmark delas, e no eixo vertical, aqui ao lado esquerdo, temos o preço atual, preço mínimo atual de venda em Portugal, e que é mais ou menos um espelho daquilo que vai sendo as flutuações de preço no mercado lá fora também. Portanto, pode-se ter uma ideia. E o que se vê aqui, assim, olhando à primeira vista, o que se percebe logo é exatamente aquilo que eu sempre disse: quanto mais pagam, melhor têm. Conforme aumenta o benchmark da placa gráfica, aumenta também o seu preço, independentemente de serem Nvidia ou serem AMD, ok? E portanto, há uma exceção, é isso que eu estava agora a olhar. Há uma única exceção, que é à data de hoje, entre a R9 180X e a GTX 960. Atualmente, a GTX 960, segundo o benchmark publicado naquele site, tem um pouco mais de desempenho que o 280X e está atualmente à venda a um preço inferior, para além de que consome muito menos energia, ok? E, portanto, parece assim uma escolha óbvia que na casa deste preço
tem obrigatoriamente de comprar a GTX 960. E a minha opinião é, obviamente que sim, se estiverem a jogar no monitor 1080p. Portanto, para 90% dos casos é sem sombra de dúvida a melhor escolha, mas como esta é a única exceção que há aqui em que uma placa gráfica à data de hoje tem mais desempenho e custa menos, há aqui um mas, há sempre um mas, não é? É verdade, há sempre um mas, e o mas aqui é que a 960, a GTX da Nvidia, este modelo em particular, não tem nenhuma versão com mais de 2 GB de memória. Por isso é que eu disse, para 1080p é a escolha óbvia, mas a R9 280X da AMD, que tem um pouco menos desempenho, custa um pouco mais e consome muito mais energia, tem para oferecer 3 GB de memória gráfica. Portanto, para quem quer jogar em resoluções acima de 1080p, a GTX 960 não dá conta do recado. Para quem quer jogar em 1080p, como eu e muitos de vocês, é sem sombra de dúvida a melhor placa gráfica que à data de hoje temos por volta deste preço. Mas se formos aqui para preços mais reduzidos, como podem ver aqui, há uma situação inversa, onde a GTX 750 Ti está à venda a partir de 141 euros em Portugal, e a R9 270 está à venda a partir de 143,80. Portanto, por uns trocos a mais conseguem ter, se optarem por esta AMD, uma placa gráfica com significativamente mais desempenho que a de 750 Ti. Estes preços vão flutuando, mas à data de hoje é isto. E portanto é isto que devem sempre ter em conta quando estão a escolher placa gráfica. Vejam o vosso orçamento e vejam o que é que o mercado tem para oferecer no momento. Sendo que a tendência será sempre a mesma. Irá haver algumas flutuações, mas será sempre a mesma. Quanto mais cara é, melhor é, ok? Melhor, quanto mais cara é, mais desempenho tem. Mas há aqui um à parte, é que podemos ver que de repente entre a GTX 970 aqui no fundo do gráfico e a 980 há um salto gigante em termos de preço, 200 euros de diferença, sendo que o aumento de desempenho não é proporcional ao aumento de preço. Isto deve-se ao facto muito simples de, neste momento, a AMD não ter uma única placa gráfica que consiga fazer frente à GTX 980 em termos de desempenho. E, portanto, quando não há concorrência, é isto que acontece. Portanto, é muito importante haver concorrência, e a R9 290X, que custa agora 300 euros, já esteve a custar 500 ou muito perto disso também, quando não existia a GTX 980, e o que acontece foi lançada esta placa gráfica. A AMD não tem nada à data de hoje que possa concorrer com a 980 em termos de desempenho, portanto a AMD foi obrigada a baixar drasticamente o preço, o que é bom para o consumidor, mas a Nvidia teve uma margem para esticar demasiado o preço da sua melhor gráfica, que tem ao dispor agora exclusivamente por falta de concorrência, o que é mau para o consumidor. Se fosse ao contrário, a AMD teria feito exatamente o mesmo, ok? Portanto, não sejam fanáticos de nenhuma ou de outra, são duas empresas que estão aqui para ganhar dinheiro e nós só ganhamos se houver concorrência, ok? Portanto, no fundo, este gráfico serviu para provar mais que uma coisa. Agora, outras coisas que devem ter em conta a escolher a placa gráfica, entre estas duas marcas, há tecnologias exclusivas que uma marca tem, outra não. Normalmente, para quem faz edição de vídeo, costuma preferir a Nvidia, porque algum software de renderização de vídeo e de edição utiliza os CUDA-cores da Nvidia para acelerar o processo. Isto pode ou não ser muito importante para vocês, depende do software, depende de quão avançada é a edição, de quão pesados são os ficheiros e de muitas outras variantes. Portanto, de facto, a Nvidia é mais aproveitada para a edição de vídeo do que a AMD. Pode ou não ser suficientemente importante para vocês escolherem uma Nvidia, vai de caso a caso, ok? A AMD também desenvolveu o Mantle, que é um novo API para substituir a DirectX 11, que poucos jogos acabaram por utilizar, mas o que é importante aqui falar é do DirectX 12. O DirectX 12 sai este ano com o lançamento do Windows 10, estará disponível só no Windows 10 e nas consolas. Nas consolas, quer dizer, na Xbox One irá a partir de usar DirectX 12 também. E portanto, o DirectX 12 irá provavelmente mudar muitas coisas no mercado. Tenho aqui
os resultados que foram anunciados, não é? Portanto, através do StarSwarm, que é um sistema de benchmark de placas gráficas, e que podemos ver entre o que está vermelho é os resultados com DirectX 11 e o que está preto é os resultados com DirectX 12, e como podemos ver é um grande salto de desempenho com as mesmas placas gráficas, irão conseguir ter muito mais desempenho com o DirectX 12, é isso que é prometido, nada como esperar e ver em casos reais e concretos, mas principalmente nas placas gráficas AMD, é que o aumento de desempenho com o DirectX 12 é absurdamente gigante, ok? Portanto, eu arriscaria dizer que talvez seja uma boa altura para comprar uma placa gráfica AMD, no entanto, é impossível ter a certeza, ok? Se isto for verdade e se traduzir assim em quase todos os jogos, o que não significa que vão ter placas gráficas mais baratas a ter mais desempenho, significa que as placas gráficas que mais desempenho vão ganhar vão também aumentar de preço, ok? Portanto, pode ou não ser um bom investimento comprar agora uma placa gráfica da AMD, mas eu arrisco dizer, não arrisco dizer nada, talvez sim, talvez não, até porque não está completamente anunciado quais são as compatibilidades. Se virmos aqui no site Extreme Tech, estes dois anúncios, esqueci-me do nome, fugiu uma palavra, não interessa, estes dois artigos que tem aqui sobre o DirectX 12, depois leiam se quiserem, dizem-nos que grande parte do hardware atual irá aproveitar a DirectX 12, mas dizer que grande parte do hardware atual vai aproveitar, não me diz nada. O que é que define atual? Quais chips? Quais gráficas? Ok? O que é grande parte dos benefícios da DirectX 12? Nada pode ser dito, ok? Portanto, as placas gráficas da Nvidia que estão a ser lançadas agora, está confirmado, está em total suporte para a DirectX 12. As AMD, não sei dizer, portanto, está visto que as AMD vão ter um grande aumento de desempenho, mas quais? Pois, é uma boa pergunta, à qual não tenho resposta e pouca gente tem atualmente, não é? Portanto, é difícil. Se tiverem que optar por uma placa gráfica AMD, tenham muito cuidado, esperem mais um bocadinho. Se for a Nvidia, desde que tenha sido lançada agora, estão à partida seguros, ok? Sendo que as placas gráficas da Nvidia também irão ter um grande aumento de desempenho, teoricamente, com o DirectX 12 tem que ter, obrigatoriamente, não é? Portanto, estes são os critérios que eu considero importantes para escolherem uma placa gráfica. Há outros, tal como toda a série que eu fiz como escolher, eu não refiro todos os critérios que devem ter em conta, mas aqueles que são mesmo essenciais, e portanto qualquer dúvida em particular deixem comentários cá em baixo ou enviem mensagem, eu tento ajudar da melhor forma a conseguir. E portanto, espero ter ajudado. Digo mais uma vez, se não viram os vídeos anteriores da minha série como escolher, vejam, ou meus ou de outros youtubers tenham feito algo semelhante, porque há muitas coisas a ter em conta em cada componente. E portanto, era só isso. Se tiverem gostado, carreguem gosto, se não gostaram, não gosto, subscrevam, e até à próxima.